Brasil tem algumas empresas muito grandes que não deixam nada a desejar para similares de outros países, como a Petrobras, o Itaú, a Ambev e várias outras companhias bilionárias. Mas existe uma empresa que não recebe o devido reconhecimento que deveria a partir de nós brasileiros. Eu estou falando da Embraer, a empresa brasileira de aviação que é uma gigante reconhecida no mundo inteiro. Então nesse vídeo nós vamos descobrir como a Embraer se tornou a empresa que carrega o setor de aviação do Brasil nas costas. A Embraer é do Brasil, mas foi criada para conquistar o mundo e tem seguido seu destino. No setor de aviação existem algumas multinacionais bastante conhecidas pelos brasileiros e por todo o mundo. A norte-americana Boeing, a francesa Airbus e a canadense Bombardier. Mas há uma empresa que o resto do mundo reconhece como gigante no mercado de aeronaves, mas é pouco valorizada por nós mesmos. A Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Você tem ideia do tamanho desse feito? Caso não tenha, eu posso adiantar que é enorme. Afinal, o setor de aviação é extremamente caro, onde lucros podem se tornar prejuízos num piscar de olhos. Tudo deve ser feito com cuidado, pensando no longo prazo. Nenhuma empresa quer que seu produto dê defeito, principalmente se esse produto é um avião. Como exemplo, a gente pode usar o caso da aeronave Boeing 747 MAX, que se envolveu em 2 acidentes em 2018 e 2019 por erro de fabricação, tirando a vida de 346 pessoas. Isso arruinou a imagem e deu um enorme prejuízo para a Boeing. Tanto que recentemente a justiça norte-americana declarou que as vítimas desses voos na realidade foram vítimas de crimes, não de acidentes. Então deu para ter uma ideia quão delicado é o mercado de aviação, onde todas as empresas precisam do máximo de segurança, competência, qualidade e atenção em sua produção. Nisso não se fala muito sobre a Embraer, uma empresa que praticamente não é lembrada e é uma das mais sólidas no setor traiçoeiro. Não ser lembrado nesse caso pode ser um ótimo sinal, já que ninguém se esquece de uma empresa que causou prejuízos em vidas humanas. Mas qual é o verdadeiro tamanho da Embraer? A aviação brasileira é motivo de orgulho. Afinal, foi o brasileiro Santos Dumont que criou a primeira aeronave mais pesada que o ar a decolar com seus próprios meios, o 14 bis, no distante ano de 1906. Não foram aqueles irmãos americanos. Como a aeronave criada pelos irmãos não saiu do chão por conta própria, muitas pessoas não consideram que esse foi o primeiro voo do mundo. Já no início da história da aviação brasileira, em 1907, ele voltou a mostrar seu brilhantíssimo com o lançamento de um avião ultraleve Moisés, que é considerado o melhor modelo de avião do inventor brasileiro. Mas o setor de aviação do nosso país se consolidou em 1969, com a fundação oficial da Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer. A origem da companhia era uma sociedade da economia mista vinculada ao então Ministério da Aeronáutica. Mas antes de mais nada, é importante esclarecer que sim, a Embraer é uma empresa brasileira fundada em nosso país por brasileiros, gerida por eles e contando com dezenas de milhares de funcionários daqui. Obviamente, até pelo seu tamanho, com o tempo da empresa, foi iniciando o processo de parcerias e cooperação com outras companhias estrangeiras, e claro, contando com o investimento do capital internacional. Até porque hoje ela é uma empresa de capital aberto, então a Embraer é uma empresa brasileira transnacional, e ela é a líder absoluta na fabricação de aviões até 130 assentos, sim, superior à Boeing e à Airbus. Para chegar a esse nível de produção de elite, a Embraer foi crescendo aos poucos na década de 60 até aqui, e passando por grandes crises no Brasil que não abalaram seu crescimento. Tanto que hoje ela conta com mais de 18 mil funcionários, se tornando uma força importante para fomentar a economia brasileira, tanto com a geração de empregos e renda, quanto com o desenvolvimento no parque tecnológico do país. Por tudo isso, o conglomerado já entregou mais de 8 mil aeronaves em sua história. Um exemplo do sucesso de aeronaves da Embraer é o Phenom 300, um dos principais produtos da companhia. Ele é um avião de pequeno porte e grande performance e transporta entre 7 a 10 passageiros. Essa aeronave é tão bem vista aos olhos especialistas do setor que figura na primeira colocação do ranking dos jatos leves mais vendidos no mundo, com mais de 600 unidades entregues. O jato leve do Brasil é uma das referências na aviação executiva internacional. São atendidos pela Companhia Nacional de todos os segmentos de aeronaves e aviação executiva, comercial e militar. Em resumo, a Embraer é uma empresa completa, apesar de pouco valorizada por brasileiros, mas é reconhecida por todos os demais países. Quem também é reconhecido internacionalmente é o gênio bilionário Elon Musk. E já que a gente tá falando de céu, se liga só nesse vídeo que fizemos sobre o novo super traje espacial do Tony Stark da vida real. Eu vou deixar aí no card para você ver depois desse aqui. Como acabei de dizer, a Embraer também produz aviões militares, tanto para defesa quanto para ataque, sejam eles ataques direto a solo, contra-ataque a outros aviões, envio de soldados e transporte de cargas. E quem produz para esse nicho tem que ter tido o chamado batismo de fogo em algum momento, ou seja, a estreia em alguma guerra.
e ela aconteceu durante a Guerra das Malvinas, entre a Argentina e Reino Unido, em 1982. O conflito que divide os dois povos de diferentes continentes até hoje. Na época, a Marinha Argentina alugou 2 aviões de patrulha naval P-95 da bandeira da Força Aérea Brasileira. As aeronaves voaram em missões de vigilância marítima e não se envolveram em combates diretos. Após os conflitos, os aviões foram devolvidos à FAB e outros aviões militares fabricados pela Embraer participaram de conflitos isolados nas últimas décadas, tanto aqui na América do Sul quanto do outro lado do mundo, lá na Ásia. O primeiro exemplo foi o uso da Força Aérea da Colômbia, que utilizou Super Tucanos em bombardeios contra a FARC. O caso mais emblemático do uso dos nossos aviões foi quando o país vizinho utilizou eles em um ataque que tirou a vida de um dos principais membros da organização paramilitar extremista. As aeronaves brasileiras haviam sido compradas pelo governo colombiano 3 anos antes, em 2005, por quase 250 milhões de dólares. Ainda falando da América do Sul, ocorreu um episódio no mínimo peculiar e engraçado envolvendo um Super Tucano. Lá na Venezuela, quando os militares do então golpista Hugo Chávez usaram a aeronave brasileira, comprada pelo governo venezuelano, para atacar os prédios do próprio governo na capital de Caracas. Esse episódio ficou conhecido como Tucano Rebelde. Já o uso dos aviões na Ásia aconteceu e continua acontecendo, mais precisamente no Afeganistão, país em intenso conflito há décadas. As aeronaves brasileiras são usadas frequentemente por países de forças estrangeiras, em ataques contra a posição dos grupos extremistas de terror do Talibã e da Al-Qaeda. E lembra daquelas parcerias internacionais? Pois bem, a Embraer desenvolveu uma parceria com fabricantes italianas, o AMX, um caça-bombardeiro a jato que está em serviço da Força Aérea da Itália, e participou de intervenções militares no já citado Afeganistão, Líbia e no Kosovo, 3 lugares que parecem um barril de pólvora. Mas os aviões brasileiros são realmente assim tão bons? A resposta é simples, são, e o mundo inteiro vê isso. E como disse há alguns minutos, a Embraer contribuiu muito para o desenvolvimento do parque tecnológico brasileiro. Isso é visto por todo o mundo. Seus aviões contam com comando eletrônico, sendo um dos principais diferenciais do sistema de controle de voo computadorizado, o Fly-by-Wire, ou FBW. Isso quer dizer que a superfície do controle de aviões são acionados por atuadores elétricos. Aeronaves de passageiros de concepção mais antigas, como o Boeing 737 MAX, usam os comandos mecânicos por cabos, que deixa o transporte muito mais suscetível a falhas. E a gente já viu que não é bom usar o Boeing 737 MAX como exemplo de segurança. O FBW é muito comum em jatos de combate, porque oferece a maior automação e alivia o peso total da aeronave, que fica livre dos complexos sistemas com cabos, mais leve o avião, consome menos combustível e pode voar por maiores distâncias, ou transportar cargas mais pesadas, o que torna um sistema interessante para uso comercial, e por isso é tão bem visto por nações estrangeiras. É importante salientar que o primeiro avião da companhia que usou o sistema computadorizado foi o já citado AMX, sob o uso da Itália atualmente. Essa tecnologia já foi implementada em aviões comerciais executivos e em cargueiros militares. Aliás, isso também reforça o aspecto importante das aeronaves da Embraer, que é seu custo-benefício. E como a companhia testa suas criações, ela construiu e mantém a maior pista de pouso das Américas. A sede da Embraer fica em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo, e lá está a pista de pouso, que conta com 4.967 metros de comprimento. Essa pista, em Gavião Peixoto, é tão grande e com notável estrutura que está listada como um dos poucos lugares do mundo apta a receber um pouso de emergência de ônibus espaciais da NASA. A grandeza da Embraer levou ela ao mundo todo. Isso pode ser visto pelo fato da companhia ter fábricas, escritórios e instalações em diversos continentes. Uma planta da companhia na Flórida finaliza os jatos executivos. O lugar é importante para manter a divisão de aviação executiva mais próxima do mercado americano, o maior do mundo, e onde a empresa brasileira tem mais clientes nesse setor. Do outro lado do Atlântico, a Embraer tem interesse em Évora, em Portugal, mas não pense que a companhia vive só de fazer e vender avião. Ela também possui outros negócios subsidiários, como a Visiona, que desenvolve satélites e produz radares. A Embraer surpreendeu no passado, se consolidou no presente e ela também olha para o futuro. E olhar para o futuro de uma empresa brasileira de aeronáutica pode ser visto pelo seu empreendimento mais recente, a Eve Urban Air Mobility. Essa empresa é dedicada ao desenvolvimento de carros voadores, ou veículos elétricos de pouso e decolagem vertical. Isso pode parecer papo de filme futurista ou de ficção científica, mas a entrega desses primeiros veículos está programada para 2026 para clientes nos Estados Unidos, Reino Unido e no Brasil. Em 2021, se recuperando da crise global de 2020, a corporação já teve uma receita de 21 bilhões de reais, tendo entregue mais de 141 jatos. Como um momento delicado no setor de aviação comercial, está claro que os espaços da companhia estão de olho numa mobilidade futurista e projetam um período bom de crescimento entre 2023 e 2026, especialmente após os últimos anos ruins, devido às crises econômicas e ao fato de a venda de sua divisão comercial para a Boeing ter ido por água abaixo. A empresa norte-americana acusou a brasileira de não cumprir com os
nos termos de acordo, enquanto a Embraer acusou a Boeing de levantar acusações falsas para rescindir de forma indevida ao negócio. Não é demais lembrar que a imagem da Boeing foi seriamente afetada nos últimos anos por conta dos acidentes do 737 MAX. Essa negociação fracassada, contudo, não impactou os grandes planos de crescimento da Embraer. A empresa espera triplicar o giro de estoque e está a caminho de fazê-lo, ao mesmo tempo em que busca obter uma forte geração de caixa para financiar seus projetos com recursos próprios, se mostrando cada vez mais uma empresa sólida e autossustentável. Apesar de esquecida, não seria exagero algum dizer que a Embraer é um dos maiores motivos de orgulho do Brasil. Uma empresa que se destaca num setor extremamente concorrido, merece todos os elogios e também serve para mostrar que, ao contrário do que muitos pensam, o Brasil é sim capaz de produzir grandes produtos e criar grandes empresas e que somos capazes de ser grandes. Aliás, você curtiu esse vídeo e quer que a gente faça vídeo de outras grandes empresas brasileiras, me diga aqui embaixo nos comentários. Mas olha, faça isso logo, antes que você esqueça de alguma empresa e que pode ser orgulho internacional. Não esqueça do like, da inscrição, que eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.